Olá, tudo bem? Na internet há muitos vídeos falando sobre maternidade, sobre amamentação, os desafios da gestação e a gente, como pai, a gente entende que a parte mais pesada ela fica com a mãe mesmo e há muito material bom, mas são poucos os materiais que a gente vai ouvir falar sobre paternidade, né? Existem pessoas, com autoridade para falar, mas em relação aos vídeos sobre maternidade, a distância e a diferença é muito grande. E eu estava pensando um pouquinho sobre a responsabilidade de ser pai, e eu gostaria de compartilhar com você, papai, e não sei se sou só eu que tenho essas preocupações, mas eu gostaria de gravar esse vídeo expondo essas minhas preocupações. E o título do vídeo é esse, a preocupação de um pai, as preocupações e o coração de um pai. Às vezes você, assim como eu, tem as mesmas preocupações e vai se identificar com o que eu vou falar aqui. Eu sou casado há 18 anos e tenho uma menininha de 2 anos, e desde então a minha cabeça fica ocupada com esse tipo de preocupação. E eu listei 4 preocupações que eu gostaria de compartilhar com você aqui. O papel do pai é proteger e prover. E a primeira preocupação é justamente essa, a provisão. Várias vezes eu me pego pensando se eu vou ter condições de proporcionar uma vida confortável para minha filha. O mundo mudou demais e aquilo que é básico, aquilo que foi básico há 20, 30 anos atrás, mudou um pouco, a nossa visão de básico. Quando eu era criança, na cabeça dos meus pais, ter o que comer e ter o que vestir já era considerado um sustento básico. Hoje não mais. Hoje o básico envolve você colocar a criança numa boa escola. E quando eu falo boa escola, não precisa ser uma escola paga. Existem escolas públicas que são muito boas. É você colocar a criança na prática de um esporte. Eu joguei bola a minha vida inteira, quando moleque. E a gente tinha campinhos de areia, a gente tinha campinho de terra, a gente colocava 2 golzinhos no asfalto e ia jogar bola. Hoje em dia não se tem mais isso. Tá muito escasso, pelo menos aqui na cidade que eu moro, aqui em Limeira, é muito escasso. Hoje você tem que pagar uma escolinha de futebol, hoje você tem que pagar uma natação, embora a natação aqui na cidade tem o projeto da prefeitura, enfim. Mas existem alguns gastos que fazem parte do básico. Eu sei que tem muitos pais que vão dizer, não, isso é superficial, isso é supérfluo, isso não é necessidade. Eu respeito, mas são visões, visões diferentes. Eu acho que uma prática de esporte ela faz parte do básico, a criança tem que ter. Eu acho que a criança aprender um segundo idioma, um inglês, um espanhol, faz parte do básico, porque no mundo globalizado hoje, a gente precisa, eles vão precisar, a gente acredita que não precisa mais, mas eles vão precisar ter um inglês, enfim, esse tipo de coisa. E eu me preocupo muito com isso, É lógico que vai haver situações em que nós precisamos falar não, mesmo tendo o recurso e tendo a condição, para eles aprenderem que as coisas não vêm de mão beijada, de que eles vão ter que trabalhar para conquistar aquilo, de que eles vão ter que cumprir tarefas, eu sei de tudo isso, mas a minha grande preocupação e eu já ouvi inúmeros casos, meu filho pediu tal coisa e eu não tive dinheiro para comprar. Eu já passei por isso uma vez. Eu estava na igreja que eu frequento, andando ali na frente com a minha filha, passeando, e tinha um parque na frente. Eu levei ela para ver as luzes e tal, a gente não ia entrar no parque, porque na época ela era, acho que tinha 1 ano de idade, e tinha umas bolas assim de luz, que ficavam brilhando e tal, e a minha filha viu uma bola daquela e até suspirou, e ela não sabia falar, ainda não falava, mas você viu o olho dela brilhando. E eu fui perguntar o valor, era R$ 40 a bola, e eu não tinha aquele dinheiro. E meu coração, eu confesso que ficou bem triste, Eu fiquei bem assim, chateado com aquela situação de não poder dar para minha filha aquilo que ela queria. Então assim, eu tenho essa preocupação como pai.
Não sei se mais algum... Bom, não sei não. Existem muitos pais que têm essa mesma preocupação que eu, e pode ser que a nossa visão de básico seja diferente. Mas graças a Deus, a Lívia estuda numa boa escola, e ela tá para fazer aí 3 anos, né, no final agora de 2024, e eu gostaria sim de, a partir dos 3 anos, colocar ela no esporte, né, uma prática regular de esporte. Gosto muito de instrumento musical, gostaria de colocar ela numa aula de música. Eu sei que nem todo mundo tem condição, e hoje eu também não tenho, né? Mas essa é uma das minhas preocupações. A segunda delas é que ela seja uma pessoa de bem. Transmitir princípios, valores, caráter. Eu acredito assim, e vocês têm todo o direito de discordar. O papel da mãe, ele é fundamental na fase quando o filho, né, tem ali os seus primeiros anos. A mãe é aquela figura do afeto, é aquela figura do carinho, é aquela figura do colo. Basta ver quando o seu filho cai. Primeira coisa que ele vai falar é mamãe, é o colo da mãe, né? E o nosso trabalho é auxiliar as nossas esposas, auxiliar a mãe dos nossos filhos, né? E sempre sempre estar disposto a dar o colo, a dar esse carinho também, fazer esse papel. Mas a gente sabe que nos primeiros anos de vida dos filhos, a mãe cumpre esse papel de maneira principal e o pai fica ali na retaguarda dando um auxílio quando necessário. Conforme a criança vai crescendo, os papéis se invertem, porque ali é a hora de ensinar, ali é a hora da correção, de corrigir, ali é a hora de mostrar como é o mundo, de mostrar como é a vida, e o papel da mãe também é muito importante nesse sentido, porém o papel principal é do pai. Então a minha preocupação é essa, né? De ter sabedoria. Peço muita graça a Deus e peço muita sabedoria para conseguir conduzir a vida da minha filha nesse sentido. Transmitir os valores da boa educação, do respeito aos mais velhos, do respeito às autoridades, sejam elas de qualquer espécie, autoridades políticas, autoridades militares, autoridades religiosas, os professores, né, autoridades da educação. É um desafio, porque a gente tem visto crianças cada vez mais rebeldes, e eu penso que isso é falha do sistema familiar, porque a nossa vida fora de casa é uma extensão daquilo que ela é dentro. Se dentro a gente aprende a ser bom, a respeitar, a amar, a ser educado, fora a gente só vai refletir. Quando a gente não tem isso dentro de casa, fora a gente vai refletir aquilo que a gente aprende. Então essa é a minha segunda preocupação, que ela seja uma pessoa do bem, que ela faça o bem. Vai ter, assim como já tem, né, os seus defeitos, os seus erros, os seus tropeços, as suas falhas, assim como qualquer outra pessoa, mas que no geral ela seja uma pessoa de bem. A minha terceira preocupação é em relação ao mundo que nossos filhos vão crescer. Eu sou de uma época em que nós podíamos ficar até 11 horas, 11h30 da noite, brincando de pega-pega, de esconde-esconde, de golzinho na rua, de, não sei como é que você chama, mas a gente chamava de soldado e ladrão, né? Algumas pessoas falam polícia e ladrão, né? Nós ficávamos jogando baralho, ficávamos tocando violão na frente de casa, sem preocupação. Existia drogas, existia violência, existia, mas as pessoas tinham um pouco mais de pudor, né? As pessoas que usavam drogas, elas tinham um pouco mais de senso, iam fazer isso afastadas, né? Não tinha tanta violência, tinha, mas não tinha tanta, era uma coisa mais velada. Então a gente tinha essa liberdade, os nossos pais tinham mais tranquilidade. Nossos pais ficavam na frente da calçada conversando com os vizinhos, pegavam as cadeiras e comprava picolé e ficava ali até altas horas da noite. Hoje a gente não tem condição. Eu não consigo, eu não me vejo deixando a minha filha até 10h30, 11 horas da noite brincando na rua com os amiguinhos, né? E por conta do mundo que nós vivemos. O amor, né? A Bíblia vai dizer que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. A gente sabe que o contexto é diferente, mas de fato o amor no coração do ser humano ele se esfriou, né? A violência aumentou, a gente vê
umas coisas que são absurdas se tornando normais. E os nossos filhos vão crescer nesse mundo, vão crescer nesse contexto. Então essa também é uma preocupação que eu tenho. Tentar proteger ao máximo, e quando eu falo proteger ao máximo, é fazer ela viver. A gente não vai colocar eles numa redoma de vidro e vai ficar com eles ali para sempre, não vai sair, não vai brincar, não. Eles têm que ter amigos, eles têm que ter relacionamentos, eles têm que sair, eles têm que estudar, eles têm que brincar, eles têm que fazer tudo que uma criança faz, que um adolescente faz. Mas na medida do possível, protegê-los de situações em que eles venham se colocar, né, em perigo. Então essa também é uma preocupação que eu tenho. E a quarta e última preocupação, e essa eu vou partir para o lado que, na minha opinião, é a preocupação que mais, é aquilo que mais me preocupa. Se eu fosse listar, essa seria a mais importante. É que a minha filha seja parecida com Jesus Cristo, cara. E aí eu estou falando de cristianismo, não estou falando de religião. Não estou falando de ser católico, de ser evangélico, não estou falando de nada disso. Tem muita gente que vai na missa, fica o dia inteiro dentro da igreja e é safado, sem vergonha e pilantra. Tem muita gente que vai no culto e é safado, vai no culto semana inteira. É safado, pilantra e sem vergonha da mesma forma. Então, religião não muda ninguém, religião não salva ninguém. Estou falando de cristianismo, de seguir os padrões e os preceitos que Jesus deixou através da sua palavra, através dos seus ensinamentos. E essa preocupação, ela consome o meu coração. E cabe a mim, como pai, e a minha esposa, como mãe, conduzir a vida da minha filha nesse sentido. A Bíblia vai dizer para nós ensinarmos a criança no caminho que ela deve andar. E preste atenção, não é ensinar o caminho. Filha, o caminho é esse aqui, vai. Não, é ensinar no caminho, é junto. Ou seja, dando exemplo. Criança aprende pelo exemplo. Se você fala A e faz B, ele vai fazer B. Isso vocês estão careca de saber, mas na prática nem todo mundo faz. Então, ensina a criança no caminho, junto com ela, no caminho que ela deve andar. Ou seja, o caminho que ela deve andar, você tem que estar andando junto, para que quando ela cresça, ela não venha se desviar dele. Então, essa é a minha maior preocupação. De ela seguir os preceitos de Jesus, aquilo que Jesus deixou na sua palavra para que a gente cumprisse, que ela seja uma menina que confie em Deus, uma menina que ore a Deus, uma menina que conheça a palavra de Deus e que principalmente viva, que ela viva a palavra de Deus, que ela seja amorosa, que ela tenha fé, que ela seja uma criança, uma pessoa, né, generosa, que ela seja piedosa, que ela perdoe. A gente vive num mundo, e voltando a falar do mundo que a gente vive, que foi a preocupação passada, aonde ninguém quer perdoar ninguém, aonde ninguém quer pedir perdão a ninguém. A gente vê relacionamentos quebrados, relacionamentos desfeitos, pessoas dentro de casa, irmãos, pais, que não se falam há anos, né? Pais e filhos, irmãos, irmãs, tios, primos, eu não falo, eu não perdoo porque me magoou. E quando a Bíblia vai dizer que nós temos que perdoar, que nós temos que amar, e não é fácil, cara. Eu não vou aqui ser hipócrita, pagar de santo. Não. Tem pessoa que a gente vai ter raiva, tem pessoa que a gente vai querer dar uns tapas, mas a gente também, viu? Tem muita pessoa que tem raiva da gente, tem muita pessoa que quer dar uns tapas na gente, porque a gente não é fácil. A gente é pecador tanto quanto as pessoas que nós temos cisma, ou que nós pegamos birra, né? Mas a gente tem que se esforçar. E essa é a minha preocupação, a minha maior preocupação como pai. Conduzir a vida da minha filha para mais perto do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que o papel do pai, do marido, é chegar diante do Senhor e apresentar a sua família santa, pura, sem mancha. Então imagina, Deus olhando para você no dia que você vê-lo face a face e falando assim, Juninho, o que você tem para me dar aí? A família que eu te dei, que eu te emprestei, como é que você está me devolvendo? É responsabilidade nossa como pai. Conduzir a vida das nossas esposas a Cristo, conduzir a vida dos nossos filhos a Cristo. O que for diferente disso, nós falhamos. Bom, é isso. Se você, pai,
tem as mesmas preocupações que eu, fala comigo, comenta aí. Se você, pai, pensa diferente, fala comigo, comenta aí. E se você, mamãe, tá vendo esse vídeo, compartilha com seu esposo, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, papai também, compartilha. E é isso, não tem muito o que falar mais não, né? Só queria aqui abrir meu coração a respeito das coisas que acontecem no coração de um pai comum, que está tentando acertar, que comete erros, mas que crê que Deus vai dar sabedoria e graça aí para fazer um bom trabalho. Um abraço a todos.